Olá, eu sou Maria do Socorro e eu quero falar sobre um aspecto muitas vezes silenciado e que é doloroso dos nossos relacionamentos, especialmente na família, que são as feridas e mágoas que, como espinhos invisíveis, eles nos separam e impedem a verdadeira conexão. Nós vivemos em casas, compartilhamos mesas, festas de fim de ano, mas por trás do sorriso formal, ou às vezes de palavras protocolares, pode haver um abismo de dor não resolvida. Essas feridas podem vir de desentendimentos passados, de longe ou de próximo, palavras duras, muitas vezes ditas sem pensar, promessas quebradas, injustiças percebidas ou até mesmo ausências. Com o tempo, elas se tornam mágoas profundas, ressentimentos que se alojam no coração, criam barreiras, tornando o diálogo difícil, a confiança frágil e a intimidade uma memória distante. Muitas famílias convivem sob o mesmo teto, mas vivem em ilhas separadas, carregando dores que poderiam ser curadas se fossem identificadas. Neste vídeo eu vou lhe mostrar como identificar feridas e mágoas que nos separam. É o primeiro e mais corajoso passo para a vida, para a cura e a restauração de seus laços familiares. Então, fique comigo até o fim, porque eu vou lhe mostrar, eu vou lhe dar ferramentas para trazer à luz essas dores ocultas e para iniciar o caminho da intimidade, da libertação e como sempre, se você busca mais verdade, se você busca cura e paz em sua vida familiar, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações. Em minha jornada, seja na vida pessoal, no trabalho, no acompanhamento às famílias que faço, sempre me chamou muito a atenção a capacidade que temos de esconder a dor, de seguir em frente sem verdadeiramente curar, como se tivesse tudo tranquilo e tudo normal. Eu mesma, por um período, acreditei que o tempo curava. O tempo curava tudo, ou que esquecer poderia ser a solução para mágoas passadas. Mas a verdade é que as feridas não identificadas, não nomeadas, elas continuam a sangrar em silêncio. E a todo tempo elas estão ali querendo aparecer. Lembro-me de uma situação familiar onde o distanciamento entre dois irmãos era evidente. Eles se viam, eram cordiais, mas não havia afeto. Havia um não dito pesado no ar. Eu, com minhas ferramentas de escuta, percebia a tensão, percebia as palavras escolhidas como com cautela, os olhares que os desviavam. Olhando finalmente, conseguimos criar um espaço seguro para o diálogo. Uma mágoa de mais de 20 anos veio à tona. O mau entendimento da infância sobre uma promessa não cumprida. Algo que parecia pequeno, mas que havia se tornado uma ferida profunda, impactando toda a relação de dois irmãos que tanto se queriam. Foi ali que entendi a profundidade e a profunda necessidade de identificar feridas e mágoas que
nos separam. Não para remoer o passado, mas para desarmar a bomba que ele representa no presente. O Mirconex, construído com a convicção de que não podemos curar o que não reconhecemos, o que não identificamos, que é preciso coragem para olhar para a dor, para nomeá-la, para que então a jornada do perdão e da reconciliação possa, de fato, acontecer. Possa, de fato, também começar. E o primeiro passo para encontrar pontos de convergência para a reconstrução, ele é fundamental. Quando nós não identificamos as feridas e as mágoas, o jeito errado é permitir que elas se tornem fantasmas, que assombrem nossos relacionamentos, manifestando-se em atritos constantes, em silêncios incômodos ou muitas vezes em explosões inesperadas. É como tentar construir uma casa sobre um terreno minado. Então, quais são os custos de não identificar as feridas e mágoas em sua família? Tudo tem um custo. Você já pensou nisso? As feridas, elas criam barreiras invisíveis. As pessoas deixam de se abrir, de se expressar por medo de tocar na ferida. E, às vezes, por medo de gerar mais dor. Isso leva a isolamento e, por vezes, a rupturas definitivas. As discussões se tornam repetitivas, sem que a causa raiz seja endereçada. É como tratar os sintomas sem curar a doença, perpetuando o sofrimento. Você pode estar perto, mas se sente longe. A falta de intimidade e a incapacidade de se conectar profundamente geram um vazio, uma solidão em meio mesmo à multidão, a uma família inteira ao seu redor. As mágoas não curadas, elas podem passar de geração em geração, repetindo ciclos emocional, ciclos de dor e disfunção, impactando ela mesma. Ou, às vezes, os mais jovens, que herdam um ambiente emocional pesado. O esforço constante para evitar a ferida, para manter a fachada de tudo bem, é exaustivo. A energia é gasta em defesa, não em construção. A ausência de um diálogo honesto sobre a dor impede que cada membro se sinta verdadeiramente parte do todo da família, com suas experiências plenamente acolhidas. Você talvez diga, Maria do Socorro, mas na minha família não tem ferida, não tem nenhuma ferida grave. É só um distanciamento natural. Ou você pode, pensar que não há talvez necessidade para esse investimento. Eu até sei, quer dizer, eu até sei a mágoa, eu até sei o que foi que causou a mágoa, mas eu acho que não vale a pena remexer no passado. Tem gente que pensa assim. Eu entendo muito bem que a dor, mesmo que pareça pequena, ela pode ser uma âncora invisível. Um distanciamento natural pode ser o acúmulo de muitas pequenas mágoas não identificadas. E se não trata de remexer, mas de nomear para curar, não se trata mais disso. Seu problema pode ser diferente na forma, mas a necessidade de identificar a dor para poder liberá-la é universal. Todos queremos nos libertar.
Para desarmar a barreira da culpa e da crítica, primeiro é preciso saber onde ela está, saber a raiz. Se o jeito errado é varrer a dor para debaixo do tapete ou fingir que ela não existe, o jeito certo, com o Mirconex, é cultivar a coragem de nomear as feridas e mágoas. A grande ideia é que a identificação é o mapa para a cura profunda. Só podemos curar aquilo que conhecemos. Nomear a ferida não é um ato de acusação, mas é um ato de clareza e de busca pela verdade. É dar voz ao que doeu, ao que pesou, ao que separou. Isso não só libera a dor para quem a sente, mas também abre um caminho para a compreensão e a empatia do outro. O Mirconex me ensina que identificar feridas e mágoas que nos separam é um ato de amor por si mesmo e pelos seus relacionamentos. É a primeira etapa de um círculo de diálogo restaurativo, onde a verdade, por mais desconfortável que seja no início, se torna a base para uma reconstrução sólida e duradoura. É encontrar pontos de convergência para a reconstrução e não permitir que o passado dite. Então, o primeiro passo é, para identificar as feridas, é aprender a reconhecer os sinais sutis e nem tão sutis da atenção e da mágoa em seus relacionamentos. O jeito errado é esperar uma explosão ou um grande conflito para perceber que algo está errado. O jeito certo é usar um termômetro, né, da atenção, observando as pequenas fissuras na comunicação e no comportamento que indicam a presença de uma ferida não curada. Vamos fazer então um exercício dos sinais invisíveis. É importante. Preste bem atenção. Se quiser, pode pegar uma caneta para você anotar aquilo que você achar que é necessário. Então, durante os próximos 2 ou 3 dias, daqui a 2 ou 3 dias, observe suas interações com uma pessoa que é muito querida, seja um cônjuge, um filho, um irmão, um pai, a mãe, um amigo, onde você sente que há uma barreira ou um distanciamento. Alguém que você já foi, que é tão querida, mas que existe ali, você percebe que existe uma barreira. Então, o primeiro passo é você prestar atenção aos silêncios incômodos. Preste bem atenção. Há temas muitas vezes evitados, ou momentos em que a conversa morre de repente, em que você fica sem saber como sair daquela situação. Segundo, note os olhares. Muitas vezes desviam a falta de contato visual, olhares de canto de olho ou muitas vezes de evitamento. Terceiro, observe a linguagem corporal fechada. Por exemplo, braços cruzados, corpo virado, não dar atenção, ombros tensos, postura defensiva, mesmo quando o assunto é neutro. Preste atenção a isso, observe e anote. Repare
em comentários passados, em comentários que são passivo-agressivos, ou às vezes em piadas, que carregam um fundo de verdade ou uma crítica. Preste atenção a isso. Apenas observe sem julgar. Essa prática de 2 minutos diários vai lhe ajudar a se tornar mais sensível aos fantasmas que habitam a casa e que precisam ser nomeados para serem dissipados. Uma vez que você percebe os sinais, o segundo passo é você criar um espaço seguro para que a dor oculta possa ser verbalizada. O jeito errado é tentar forçar-se a pessoa a falar ou confrontá-la diretamente, o que pode fazer a ferida se fechar ainda mais. O jeito certo é fazer uma pergunta que liberta, convidando à vulnerabilidade, demonstrando empatia e abrindo um caminho para a expressão da mágoa. Então, vamos a um exercício. Escolha esse momento tranquilo, apropriado para abordar a pessoa com quem você percebeu essa ferida. Comece validando a sua própria observação de forma gentil e não acusatória. Você pode dizer assim: eu tenho sentido que há uma distância entre nós ultimamente, ou que algo não está como antes, que me preocupa, que isso me entristece. E aí você diz qual é o seu sentimento. Segundo, você expresse sua própria vulnerabilidade, mas também o seu desejo de conexão. Você pode dizer: eu quero muito, mas muito mesmo, que nossa relação esteja bem. E por isso eu gostaria de entender se há algo que eu fiz ou que aconteceu que possa ter nos magoado ou nos afastado. É importante você colocar então aí a sua vulnerabilidade. Faça uma pergunta aberta e sincera e convide ao desabafo. Há algumas mágoas ou feridas entre nós que eu não esteja percebendo? Eu estou aqui para lhe ouvir, sem, sem nenhum julgamento. Esteja preparado para a resposta, porque pode ser difícil. Essa prática de 1 a 2 minutos, feita com sinceridade, é um convite poderoso à abertura, permitindo que as feridas ocultas venham à luz para serem curadas. Você talvez pense: Maria, eu mal consigo sentar para conversar com a minha família. Como vou ter tempo para essas perguntas profundas que podem gerar mais briga? Entendo o medo, eu entendo a correria, mas pense no tempo e na energia que se gasta vivendo em um ambiente de mágoas e de distanciamento. Uma conversa de 5 a 10 minutos, feita com a intenção de ouvir e de curar, pode economizar anos de sofrimento e lhe trazer uma paz que não tem preço. É um investimento no futuro dos seus relacionamentos. Mas vamos para um terceiro passo, talvez o mais crucial, que é nomear a ferida. O jeito errado é, uma vez que a mágoa vem à tona, minimizá-la. Não foi nada demais, ou tentar encontrar soluções imediatas sem antes reconhecer a profundidade da dor. O jeito certo é dar nome à mágoa, validá-la e permitir que a pessoa se sinta ouvida e compreendida
em sua dor. A simples ação de nomear já é parte do processo de cura e de libertação. É a jornada do perdão e da reconciliação. Quando a ferida ou a mágoa foi expressa pela outra pessoa ou por você mesmo, pratique o seguinte. Primeiro você escute com atenção plena, deixe a pessoa falar tudo o que precisa e evite interromper. Segundo, depois que ela terminar de falar, valide o seu sentimento e nomeie a ferida. Pode dizer, eu entendo que você se sentiu, e aí você diz o que você acha, magoado, traído, né? Frustrado, enfim, abandonado. Quando, e aí você diz, aconteceu, descreva a situação. Entendo que essa situação gerou uma grande mágoa em você. A validação, ela é fundamental. Entenda. Depois, se for sua ferida, diga em voz alta, ou talvez para si mesmo, eu reconheço que a mágoa que sinto por tal situação e aí nomeie, né, o sentimento. Por exemplo, é uma raiva, é tristeza, é decepção, enfim, nomeie. A simples ação de nomear e validar a dor já inicia o processo de cicatrização da ferida. Isso permite que a ferida, antes invisível e ativa, comece a ser tratada, desarmando a barreira da culpa e da crítica e abrindo espaço para a cura. Eu gostaria de trazer aqui mais 2 testemunhos, 2 exemplos de pessoas que fizeram a experiência. Identificar feridas e mágoas é um ato realmente de coragem que transforma a dinâmica familiar, trazendo luz onde antes havia somente sombras, dores, sofrimentos. E este caso que eu vou trazer agora é da família Costa. A mãe e a filha tinham uma relação tensa, cheia de farpas, cheia de silêncios. Ninguém sabia o porquê, mas parecia que sempre havia uma barreira entre nós. A filha, ao aplicar as técnicas de observação e pergunta que liberta, as técnicas do Mirconex, descobriu uma mágoa antiga da mãe por um comentário descuidado da filha na adolescência, e que a mãe interpretou como uma desvalorização. Quando ela me disse que se sentiu desvalorizada por aquilo, me chocou, diz a filha. E ela disse que nem se lembrava. Ela pediu perdão e pela primeira vez em anos, ela disse que sentiu um alívio. Nomear a mágoa foi o primeiro passo para elas se abraçarem de novo. E ela disse que hoje a relação é muito mais leve que no passado. Pequenas mágoas do passado, né, que parecem insignificantes, elas podem gerar grandes rupturas. Se você sente que há algo não dito em suas relações, esta ferramenta pode ser a chave, né, para seu problema. Pode ser, até o seu problema pode ser diferente, mas a capacidade de identificar a dor é universal. Então, hoje eu digo que você descobriu a coragem de identificar as feridas e as mágoas que separam seus relacionamentos.
essas mini vitórias, esses mini testemunhos que eu lhe entreguei, são o seu primeiro passo para trazer luz a essas dores e também para iniciar o caminho da cura.